Olá, saudações a vocês que estão neste momento assistindo este vídeo aqui por este canal no YouTube. Meu nome é Beto Brito e você está no canal Beto Espírita. Mas peço que também você que não é espírita, é de qualquer outra crença religiosa, não deixe de assistir até o final esse vídeo. Ele vai falar de um grande mestre, de um grande sábio, do nosso modelo maior. Ele vai falar do Messias, um conto, uma crônica, narrada pelo escritor Humberto de Campos, acerca de uma passagem envolvendo Jesus e o seu discípulo Simão Barjonas, o conhecido Pedro. É do livro Cartas e Crônicas, no capítulo 3, com o título A Petição de Jesus. Eu vou ler, como já fiz em outros vídeos, vou ler o capítulo todo, mas não se assustem que não é muito demorado, é um capítulo curto. Para depois, então, fazer um pequeno comentário e deixar a que vocês também façam uma interpretação do que ouviram. E diz assim: A Petição de Jesus é o título. E Jesus, retido por deveres constrangedores junto da multidão em Cafarnaum, falou a Simão num gesto de bênção: Vai, Pedro, peço-te, vai à casa de Jeremias, o curtidor, para ajudá-lo. Sara, a filha dele, encontra-se prostrada no leito, com a cabeça bastante conturbada e o corpo muito abatido. Vai sem delonga, ora ao lado dela, e o pai, a quem rogamos apoio, socorrerá a doente por tuas mãos. Na manhã ensolarada, pôs-se o discípulo em marcha, entusiasmo e sorridente com a perspectiva de servir. À tarde, quando o sol cedia as últimas posições à sombra noturna, vinha de retorno, enunciando bastante inquietação e pesar no rosto áspero. Ah, Senhor, disse Pedro, todo esforço baldado, tudo foi em vão. Como assim? Perguntou o Mestre Jesus. E o apóstolo explicou amargamente qual se fora um odre de fel a derramar-se. A casa de Jeremias é um antro de perdição, Senhor. Antes fosse um pasto selvagem. O abastado curtidor é um homem que ajuntou dinheiro a fim de corromper-se. De entrada, dei com ele bebericando vinho num paiol, a cuja porta bati, na esperança de obter uma informação para demandar o recinto doméstico. Não parecia um patriarca, e sim um gozador desavergonhado. Sentava-se na palha de trigo e, de momento a momento, colava os lábios ao gargalo de pesada botelha, desferindo gargalhadas ao pé de serva bonita e jovem, que se refestelava no chão, positivamente embriagada. Ao receber-me, começou perguntando quantos piolhos trago à cabeça e acabou mandando-me ao primogênito. Saí à procura de Zoar, o seu filho mais idoso, e achei-o enfurecido no jogo de dados em que perdia largas somas para conhecido traficante da localidade de Jope. Acolheu-me aos berros, explicando que a sorte da irmã não lhe despertava o menor interesse. Por fim, expulsou-me aos coices, dando a ideia de uma besta fera solta no campo. Afastava-me apressado quando esbarrei com a dona da casa. Dei-lhe a razão de minha presença, contudo, antes de atender-me, passou a espancar a esquelética menina, alegando que a criança lhe havia surrupiado um figo, enquanto a pequena chorosa tentava esclarecer que a fruta havia sido devorada por galos de estimação.
Somente após ensanguentar a vítima, resolveu a megera designar o aposento em que poderia avistar-me com a filha enferma. Ante o olhar melancólico do ouvinte, o discípulo prosseguiu. A dificuldade, porém, Senhor, não ficou só nisso. Visivelmente transtornada por bagatela, a velha sovina errou na indicação, pois entrei numa alcova estreita, onde fui defrontado por Josué, o filho mais moço do curtidor, que mergulhava a mão num cofre de joias. Desagradavelmente surpreendido, fez-se amarelo de raiva, acreditando de certo que eu não passava de alguém a serviço da família, a fim de espionar-lhe os movimentos. Quando ergueu o braço para esmurrar-me, supliquei-lhe considerasse a minha situação de visitante em missão de paz e socorro fraterno. Embora contrafeito, conduziu-me ao quarto da irmã. Ah, mestre, que tremenda desilusão! Não duvido de que se trata de uma doente, mas logo que me viu, a estranha criatura se tornou inconveniente, articulando gestos indecorosos e pronunciando frases indignas. Não aguentei mais. Fugi horrorizado e regressei pelo mesmo caminho. Observando que o amigo sublime se resguardava triste e silencioso, volveu Simão Pedro após cumprido intervalo. Senhor, não fui acaso bastante claro? Porventura não terei procurado cumprir honestamente os desejos? Seria justo, mestre, pronunciar o nome de Deus ali, entre vícios e deboche, avareza e obscenidade? Jesus, porém, depois de fitar longamente o céu, a inflamar-se de lumes distantes, fixou no companheiro o olhar profundamente lúcido e exclamou com sinceridade: Pedro, ó Pedro, conheço Jeremias, a esposa, conheço os filhos há muito tempo, mas quando te incumbi de ir ao encontro deles, apenas te pedi que auxiliasses. E aqui encerra-se o conto deste livro maravilhoso que mostro aqui para os senhores, Cartas e Crônicas, de autoria do nosso escritor, agora no plano espiritual, Humberto de Campos, que nesta obra já assina com o nome, com o pseudônimo, aliás, de Irmão X. Numa psicografia do nosso querido Chico Xavier, em saudosa memória. Então, como disse no começo, para você que não é espírita, não faça conjecturas impróprias. Leia ou volte a ouvir e ver o que foi lido aqui e pondere sobre a razão da lição dada por um mestre que não fundou religião alguma. Sim, porque Jesus não fundou nenhuma religião, nem o cristianismo. O cristianismo é uma religião que foi fundada pelos homens, pelos seus discípulos, e tem o nome porque faz menção ao Cristo, aquele que foi o seu ícone, o seu grande avatar. Mas agora me dirijo a você, que é espírita. Eu já fiz, como disse no começo, alguns vídeos sobre as obras de Humberto de Campos e outras obras, porque muitos de nós não têm por hábito a boa leitura. E essa obra de Humberto de Campos, e algumas como Irmão X, grande parte dela, é muito valiosa, porque você, que como eu também gosta dos assuntos que remetem à figura do nosso Mestre Jesus, ele conta em forma de contos, de fábulas, de apólogos, muitas histórias vividas por Jesus, seus discípulos e as pessoas daquela região da Palestina, da Judéia, por onde ele passou há pouco mais de 2000 anos. Nessa história que acabamos de ler,
podemos entender o quê? Faço essa pergunta. O que podemos entender com essa crônica aqui narrada tão bem pelo nosso irmão Humberto de Campos? Chama atenção para o final, quando ele diz: Pedro, eu conheço perfeitamente Jeremias, a esposa dele, seus filhos. Em outras palavras, conheço todos eles, toda aquela família. Eu sei que são pessoas imperfeitas, mas quando eu te pedi para ir lá socorrê-los, foi apenas para socorrê-los, não para julgá-los, para fazer juízo de valor, para convertê-los, porque ali não era o momento, mas apenas para prestar um auxílio fraterno. Isto é o que eu tenho ensinado a vocês, Pedro. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. É a lição que ele queria passar para Pedro. Ele sabia o antro em que Pedro iria se encontrar quando lá chegasse. Mas ele não mandou Pedro para fazer julgamento, para corrigir ninguém. Mandou para socorrer. E o discípulo, que já conhecia muito do aprendizado obtido de Jesus, ainda na sua fraqueza, voltou decepcionado, não prestando socorro para o qual Jesus o houvera enviado. E quantos de nós também assim não agimos? Vamos socorrer alguém e quando lá chegamos, nos deparamos com situações em que na nossa consciência já fazemos um julgamento, que aquilo não é um ambiente para que eu esteja ali falando da palavra de Deus, ou como um bom espírita, pregando o Evangelho segundo o Espiritismo, as máximas do Cristo, ou tentando convencê-lo que é melhor seguir a Boa Nova, porque assim ele encontrará ambientes melhores, ou encontrará a salvação na linguagem ortodoxa da Bíblia. Não. Quando a gente chega nesses ambientes, muitas vezes age como Simão Barjonas, como Simão Pedro. E aí damos a desculpa de que nos decepcionamos com o ambiente, com as pessoas. Eu até que fui para socorrer, fui com bom propósito, mas não tive condições porque o ambiente não era favorável. O nosso irmão Chico Xavier, quando encarnado, cenas que até passaram no filme de sua vida, o pai o leva num prostíbulo para que ele se iniciasse no sexo. Naquele tempo se usava a expressão: meu filho agora vai virar homem, quando conhece uma mulher sexualmente. E o pai o leva no prostíbulo e o entrega a uma daquelas moças de vida equivocada. E ela o conduz ao quarto, à sua alcova. E depois de muito tempo, o pai, já preocupado e achando que ele já houvera feito o que havia ter feito ali, começam a ouvir murmúrios de muitas pessoas, mulheres, mas era um murmúrio não de prazeres hedonísticos, prazeres sensuais, eram murmúrios de oração, de prece. E quando subiram ao quarto, surpreenderam que as mulheres, aquelas meretrizes, aquelas irmãs de vida equivocada, encontravam-se junto do irmão Chico Xavier, então adolescente, orando. E o Chico não questionou o local onde estava, se aquilo era ambiente para ele pregar a palavra do Senhor, para ele fazer uma exposição da Boa Nova, falar do Cristo, falar que aquela vida era equivocada para elas, que deviam sair dali. Não, ele apenas prestou socorro, aquele mesmo socorro que o Mestre Jesus pediu a Simão Barjonas, ao Pedro, que fosse prestar àquela mocinha doente. E o Chico agiu como um verdadeiro cristão, como um verdadeiro espírita. Um detalhe: você que está assistindo e que não é espírita, nós espíritas somos cristãos. Cristãos, sim, porque cremos no Cristo, nos seus evangelhos, na sua Boa Nova, que é o significado da palavra em grego, evangelho. Então, como cristãos, nós devemos prestar o socorro
o socorro material, a caridade material e a caridade espiritual, sempre que houver necessidade. Não importando o local onde estejamos, e nem devemos, em tais circunstâncias, conjecturarmos se vamos nos contaminar naquele ambiente fétido, naquele ambiente obsceno, naquele ambiente profano. Será justo proferir a palavra de Deus aqui? Eu tentar modificar essas pessoas pregando o Evangelho do Senhor? Não, não devemos fazer nenhum tipo de conjectura. Devemos prestar o verdadeiro socorro espiritual, levando o nosso conforto e mostrando, quando possível, da forma mais acolhedora, sem humilhar, sem julgar, que aquela pessoa ou aquelas pessoas podem tomar atitudes diferentes daquelas que estão ali e, quem sabe, modificar-se para melhor. É assim que nós vamos convertendo literalmente as pessoas. Mas a doutrina espírita, lembra, não é uma doutrina proselitista. Não temos aquela obrigatoriedade de converter todos a serem espíritas. Nós devemos oferecer, propor ideias cristãs, espíritas, para que você, as compreendendo, você mesmo se transforme, você mate aquele homem velho e faça ressurgir, ressuscitar literalmente o homem novo. Porque é através da transformação íntima que vem lá do seu interior que você se modifica, que você se transforma em pessoa melhor, digna de ser chamada de filhos de Deus, ou procurando transformar-se num discípulo do Cristo, nós que somos cristãos. E o que não é cristão, transforme-se numa pessoa do bem, amando o próximo, fazendo a caridade, não julgando. Assim também você estará fazendo a vontade do nosso Pai, que está nos céus e que a tudo vê. Meu nome é Beto Brito, como já disse no começo, você está no canal Espírita Beto Espírita. Se digitar no YouTube, hashtag Beto Espírita, você terá acesso ao meu canal. É um canal que tem poucas visualizações, porque esse tipo de assunto parece que as pessoas não gostam muito, preferem outros tipos mais picantes, mais quentes, né? Aqui é um canal que só fala dessas coisas, ligadas aos Evangelhos do Cristo, de divulgação da doutrina espírita, e com esse tipo de artigos, de assuntos. Mas se uma pessoa, você que agora está me vendo nesse momento, se você compreender um pouco dessa mensagem e absorvendo um pouco do que aqui viu, ouviu e compreendeu, certamente você está na iminência de uma transformação moral, espiritual. E isso para mim é o que conta. Aqui eu não viso monetização, porque eu tenho sempre dito que o servidor do Cristo não vive do Cristo, vive para o Cristo. Então eu não estou aqui na busca de obter nenhuma vantagem financeira através da monetização da plataforma YouTube. Mas eu peço que você, com humildade, dê o seu like, aquele gostei, porque assim você ajuda a manter alimentado este canal e também compartilhando, fazendo um pequeno comentário, mostrando que você não é um desses robôs que replicam as visualizações. Aí você me ajuda a manter vivo este canal para que eu possa continuar a divulgar a doutrina do Cristo, a doutrina dos Espíritos, para todos vocês que são espíritas, que são ateus, que são evangélicos, católicos, umbandistas, de quaisquer crenças religiosas, ou sem nenhuma crença, mas que é uma pessoa de bem e que também pretende melhorar-se. E essas mensagens, sem dúvida, ajudam, contribuem um pouco. Então, obrigado a você pela atenção. Inscreva-se também nesse canal, ative aquele sininho para quando eu publicar um outro vídeo, um outro artigo dessa natureza, você já ser notificado e já assistir também. Compartilhe. Você vai ver que são poucas visualizações, mas as poucas que veem, tenho certeza que aproveitam o máximo. E eu fico feliz por isso.
Um abraço para todos, um beijo no coração de todos vocês. Que a paz do Mestre Jesus, o grande Rabi da Galileia, aquele homem que disse: amai-vos uns aos outros como eu os amei. E ele disse também que os seus discípulos seriam reconhecidos por muitos se amarem. Então vamos amarmos uns aos outros? Grande abraço. Até o próximo.